programa Saber Direito dessa semana é com o professor Agassiz Filho. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Eu sou Agassiz Almeida Filho, professor de Direito Constitucional. Tenho obras publicadas na área de Direito Constitucional, também em Direito Eleitoral, Teoria Política e Teoria do Direito. Esta semana nós estamos com um conjunto de aulas intitulado Compreensão dos Direitos Fundamentais. Ontem nós vimos a problemática do significado dos direitos fundamentais. Hoje nós vamos estudar o problema da negação dos direitos fundamentais. Amanhã nós teremos como tema as funções dos direitos fundamentais. A nossa quarta aula versará sobre o regime jurídico dos direitos sociais. E finalmente, no nosso último encontro esta semana, nós dedicaremos um pouco da nossa atenção à relação que existe entre os direitos fundamentais e o princípio republicano. Muito bem. Então, passando ao tema da nossa aula de hoje, negação dos direitos fundamentais. Em primeiro lugar, eu gostaria de frisar que quando eu menciono a negação dos direitos fundamentais, eu não quero me referir apenas à negação propriamente dita. Eu me refiro à negação dos direitos fundamentais, mas me refiro também à redução dos direitos fundamentais. E gostaria de me explicar a você, aluno, de explicar isso, o que significa negação e redução dos direitos fundamentais. Muito bem, então comecemos a nossa aula de hoje. O nosso tema, que é negação dos direitos fundamentais, na verdade ele engloba o tema da negação e também da redução dos direitos fundamentais. Mas, de mais nada, eu sinto que preciso explicar a você, aluno que me assiste, o que vem a ser negação e o que vem a ser redução dos direitos fundamentais. Bem, a negação nós podemos pensá-la de duas formas. Em primeiro lugar, nós temos a completa negação dos direitos fundamentais, que seria a negação que é levada adiante, por exemplo, por regimes autoritários, como o regime instaurado com a Ordem Militar de 1964. Então, são regimes que não têm caráter democrático e que, por isso, em razão disso, são incompatíveis com a existência de um sistema normativo consagrador de direitos fundamentais. Vejam só, quando nós falamos em negação dos direitos fundamentais, nesse sentido, no sentido de governos autoritários que não consagram direitos fundamentais, nós estamos adotando uma postura teórica bastante clara. Que postura teórica é esta? É a postura de acordo com a qual só existe Constituição nos regimes democráticos. Isso significa que o elemento democrático é indissociável da ideia de Constituição. Nesse sentido, nós não tivemos uma Constituição em 1937, nós não tivemos uma Constituição em 1891, nós não tivemos uma Constituição em 1824 e muito menos, claro, nós não tivemos uma Constituição em 1969 e nem em 1967. Porque esses são exemplos, no caso brasileiro, de constituições outorgadas por regimes de caráter autoritário. E por que uma Constituição precisa do elemento democrático para ser compreendida como tal? Por um motivo. É porque o conceito de Constituição é um conceito plasmado historicamente e que carrega consigo alguns pressupostos. O principal pressuposto para a existência de uma Constituição é a existência de um poder constituinte originário, cuja titularidade vem a ser do povo para criar essa Constituição. Veja, a titularidade neste caso tem que ser do povo. O poder constituinte tem que ser poder constituinte do povo. E o povo vai atuar no uso do poder constituinte através dos seus representantes
E tudo isso tem que acontecer nos marcos de uma conexão representativa minimamente democrática. Não havendo essa conexão minimamente democrática, nós não podemos falar de uma atuação legítima do poder constituinte e, naturalmente, não podemos falar na existência verdadeira ou na existência de uma verdadeira Constituição. Portanto, quando nós defendemos a existência de uma Constituição, defendemos o ponto de vista de que esta Constituição precisa ser uma Constituição democrática. Quando nós falamos em negação dos direitos fundamentais, então, nós temos que levar em conta, em primeiro lugar, esses regimes políticos que simplesmente desconsideram a existência dos direitos fundamentais, que apenas negam a existência desses direitos fundamentais, ou esses mesmos regimes, quando eles dizem que apoiam os direitos fundamentais, quer dizer, quando esses direitos fundamentais, digamos, existem apenas formalmente, mas que não têm nenhuma eficácia normativa prática. Então, nesses dois casos, nós temos uma negação absoluta dos direitos fundamentais. O segundo caso de negação é um caso um pouco mais sutil, é um caso um pouco mais delicado. Seria o caso de que a negação não é indireta, mas a negação seria resultado de posturas teóricas que, de uma forma ou de outra, termina produzindo a negação dos direitos fundamentais. Isso pode acontecer, por exemplo, eu vou só adiantar um pouquinho essa questão, que vou tratar mais adiante na aula. Isso pode acontecer, por exemplo, quando nós estamos diante de certas posturas positivistas. Por quê? Porque certas posturas positivistas, exemplo do normativismo positivista, certas posturas positivistas defendem o ponto de vista de que os direitos correspondem a determinadas decisões do Estado. Não, o seu conteúdo é irrelevante. E como nós sabemos que os direitos fundamentais expressam o conteúdo de uma decisão política fundamental, que tem que refletir a vontade popular que vai se expressar num determinado momento, nós vamos terminar concluindo que essa posição positivista, do normativismo positivista, acabaria também por negar os direitos fundamentais. Mas nós abordaremos essa questão um pouco mais adiante. Muito bem. Além da negação dos direitos fundamentais, eu falei também no problema da redução dos direitos fundamentais, que é um tema que nós também abordaremos no encontro da aula de hoje. Muito bem. Então, o que é a redução dos direitos fundamentais? Bem, a redução seria uma espécie de negação em menor nível. Significa que os direitos fundamentais não estão sendo negados de todo, mas os direitos fundamentais estão sofrendo algum tipo de restrição a partir de determinadas visões ou a partir de determinadas posturas teóricas que refletem diretamente no âmbito normativo. Então, reprisando, nós vamos tratar na aula de hoje tanto da negação dos direitos fundamentais quanto da questão da redução dos direitos fundamentais. Muito bem. Então, comecemos pelo principal exemplo de redução dos direitos fundamentais. A redução jusnaturalista. A redução jusnaturalista. Não é que os direitos naturais neguem por completo a existência dos direitos fundamentais, mas o jusnaturalismo, em quaisquer das suas manifestações, de uma forma ou de outra, acaba redundando ou desaguando no problema da redução dos direitos fundamentais. Vejamos o que nos diz, por exemplo, o jusnaturalismo clássico da era moderna. Bom, o jusnaturalismo racional da era moderna, ele parte do pressuposto de que existem direitos inatos, direitos que são inerentes ao homem, direitos que o homem possui, inclusive na vigência do estado de natureza, e esses direitos eles devem se impor, inclusive contra
decisões que venham a ser tomadas pelo Estado. À primeira vista, esses direitos naturais, eles apresentam uma forte conexão com os direitos fundamentais. À primeira vista. É claro que nós não podemos negar que essa visão ligada aos direitos naturais clássicos da era moderna, que essa visão influenciou profundamente a constitucionalização dos primeiros direitos fundamentais, tanto nos Estados Unidos quanto na França, por exemplo. No entanto, nós não podemos partir da ideia de que esse direito natural clássico, que essa visão clássica dos direitos naturais, é uma visão compatível com a compreensão que nós temos atualmente acerca dos direitos fundamentais. Aí você deve estar se perguntando, professor Agassiz, mas qual é o sentido de a gente analisar a relação que a escola de direito natural clássica teria com os direitos fundamentais hoje em dia? Ora, há um forte sentido nisso. E há um forte sentido nisso porque, não raramente, algum que outro autor fundamenta a validade dos direitos humanos na existência de direitos inatos, na existência de direitos que são inerentes aos seres humanos. E qual é o problema, então, de a gente considerar que esses direitos naturais clássicos, defendidos pela escola racionalista do direito natural, que esses direitos, eles não são iguais aos direitos naturais, aos direitos fundamentais, perdão, e que eles, inclusive, prejudicam a compreensão que nós devemos fazer atualmente acerca dos direitos fundamentais. O problema é o seguinte, vejam só. Eu vou dar um exemplo, vou puxar um autor clássico, certo? Vamos puxar, por exemplo, John Locke. Locke defendia o ponto de vista, Locke era um autor contratualista, como todos sabem, e Locke defendia o ponto de vista de que no estado de natureza havia determinados direitos que eram inerentes ao ser humano, e esses direitos, eles impulsionaram, quer dizer, a necessidade de fruir esses direitos, impulsionou os indivíduos a que eles saíssem do estado de natureza e, através do contrato social, fundassem o que mais tarde se convencionou chamar por sociedade civil ou por Estado. Muito bem. Então, Locke defendia que, na vigência do estado de natureza, havia direitos inalienáveis, direitos inerentes aos seres humanos. O problema disso é que a visão que é transmitida por Locke e por outros autores contratualistas, claro que nós temos um Hobbes que nega a existência de direito no estado de natureza, mas não vem ao caso mencionar isso agora. O problema é que quando nós conectamos esses direitos naturais clássicos com os direitos fundamentais, nós temos um problema. É que a ideia de direitos naturais como direitos inerentes ao homem, essa ideia ela prescinde da questão da normatividade. É da essência desses direitos dizer o seguinte: não é necessário que eles sejam positivados, porque eles são inerentes aos seres humanos. E se não é necessário que eles sejam positivados, qual é a dificuldade que nós vamos enfrentar? E que nós sabemos já, por experiência própria, porque nos últimos 300 anos a humanidade sofreu bastante para poder alcançar um nível de implementação de direitos sociais, culturais, econômicos, ligados à liberdade, fraternais, solidários, enfim, que nós temos na atualidade. O grande problema é que quando nós negamos a normatividade, então nós ficamos à mercê de direitos que são muito mais justificativas morais para a ação do que propriamente regras prescritivas de conduta que venham efetivamente a se impor. Por isso que a compreensão dos direitos naturais, dos direitos fundamentais, a compreensão dos direitos fundamentais como sendo decorrência dos direitos naturais, pelo menos nessa compreensão que parte do direito natural clássico, racionalista, por isso que a conexão entre ambos é extremamente complicada e termina na redução justnaturalista que eu acabei de fazer referência. Temos uma outra questão,